E além hoje do Mata Machado. Por quê? Porque dia 27 estava cheio de criança ali na grama, naqueles gramados onde tem os despachos. A gente passou ali. E por que a gente não pode ir lá de palhaço e distribuir, de repente, um pirulito, uma bala, um doce e falar de Jesus para elas? Aquilo ali é um lugar público, mas está sendo dominado por quem? E a gente está deixando. Então, o que custa dia 12 a gente ir lá? Agora, isso vai precisar de renúncia nossa. É feriado, quem vai viajar não vai poder viajar. É feriado, quem vai poder ficar sem fazer nada não vai poder ficar. Talvez vai perder o almoço com a família para almoçar na igreja com um monte de voluntário, maluco, fazendo palhaçada ainda, igual foi no ano passado. Vieram pessoas de outros países para evangelizar aqui a nossa área. E a gente fez aquele trabalho no clube lá embaixo. Mas que nem todos aqui participaram. Nem todos da igreja lá de baixo também participaram. Mas que foi uma benção. E esse ano a gente ainda está colhendo frutos do que foi no ano passado. Esse ano a gente tem muito mais poder para chegar e entrar, tanto no clube quanto lá na associação de moradores. Por quê? Por causa da fé de alguns no ano passado. Que foram, mostraram, fizeram diferente e comoveram não somente as crianças, mas os seus pais ainda de quebra. Tomar para si o poder que há no nome de Jesus é viver realmente aquilo que Jesus quer de cada um de nós. E o primeiro passo é a gente aceitar isso. Pregar o Evangelho. O texto que nós lemos vai dizer bem claro: ide por todo mundo. Mas se a gente começar aqui, quem sabe essas crianças que hoje estão aqui vão lá para o mundo. Aquela menina que estava sentada do lado do presidente chorando lá, representando a nós todos. Se alguém tivesse evangelizado aquela criança, quanto que ela ia estar fazendo a diferença, mais ainda do que ela já fez lá naquele país. E ainda se ela fosse realmente louca lá na hora de todo mundo filmando ela, ó, Jesus, que aí nem eu corto a cabeça dela. Mas já pensou? Alguém já falou isso outro dia, né? O Ronaldinho, se fosse crente, assim como o Kaká é o maior exemplo de jogador, simplesmente por quê? Porque ele não fuma, não bebe, não cheira. Aí ele tem que ser o melhor mesmo. Quem vai ser melhor do que ele? Porque os outros tudo fazem, se drogam, bebem, e ele é o mais sadio, então ele vai ser sempre esse exemplo de... E ele não tem sido glorificado mais ainda justamente por ser cristão, por se dizer crente. Sabia disso? Porque eles querem exaltar os que... né? Então, irmãos, eu quero que você receba essa palavra que os discípulos receberam e que, através desse ide, transformaram a vida de milhões de pessoas, inclusive as nossas. Eu quero que você saia daqui pensando isso. Ó, eu tenho fé no nome de Jesus e através dessa fé Deus vai fazer. Eu tive a oportunidade também, há muito tempo atrás, de orar e jejuar por uma pessoa que eu cheguei numa sala, ela estava 3, 4 homens tentando segurar a menina endemoniada para lá e para cá, e eu não precisei nem botar a mão na garota. Deus pode fazer muito mais do que tem feito através de nossas vidas. E ainda, é isso que Ele quer fazer. Deus não quer ser, o Espírito Santo não quer ser só motivador de fazer a gente acordar cedo no domingo. Eu sou muito ruim de acordar, né? Mas no domingo, hoje eu acordei 7h30. 6 horas da manhã eu fui ver a hora, falei, não, vou dormir mais um pouquinho. E acordei 7h30. E levantei e vim para cá preparar as coisas. Mas Deus, o Espírito Santo não quer só te mover para acordar de manhã. Ele quer te mover para você pregar, tanto para as crianças agora, essa semana, hoje à tarde. Quem topa aí fazer um bolo, trazer um bolo para uma criança, um pirulito, uma bala?
Porque é só quando a gente se propor a fazer a diferença que a gente vai fazer. Enquanto a gente estiver na mesmice, no tradicionalismo de vir, sentar, ouvir e ir embora, as coisas não vão se mover. Deus pode, pela misericórdia dele, como fez de domingo passado, chegar e falar assim: você não está nem aí para as crianças, né? Chegou, passou direto, estacionou sua moto, entrou e as crianças estão lá fora. Você tem que pregar para as crianças. Mas, pela misericórdia, ainda vou mandar as crianças aí dentro. Por quê? Porque Deus precisa me usar. E Deus fala assim: ó, eu preciso te usar. Então, você não falou nada com elas não? Então você vai lá, começa a fazer seus trabalhos, que eu vou mandar elas para lá e vou te usar de qualquer forma. Agora, a gente precisa entender isso. E eu queria que você estivesse aceitando. Hoje à tarde, as crianças vão estar aí de volta. Você pode estar aqui? Principalmente aqueles que não têm vindo para a EBD, para de repente sentar do lado de uma criança, levar a outra que está fazendo bagunça e crer que Deus vai fazer a diferença na vida delas e na vida dos seus familiares. Você pode, segunda-feira, separar, segunda-feira que vem, dia 12, separar para ser uma bênção, de repente só segurar uma garrafa d'água para os voluntários que vão estar correndo, pulando e fazendo palhaçada, fazendo pulseirinha. Você pode, porque é por aí. Deus começa a nos usar com as coisas mínimas, como varrer a igreja, arrumar as coisas, para depois, quando eu comecei lá no morro, a igreja tinha um quintal assim, um jardim. E eu tinha um prazer de chegar lá e ficar arrancando os matos com a mão, plantando as coisinhas. Ia 2 quilômetros mais ou menos para pegar adubo, saco de esterco nas costas para poder fazer o jardim da igreja. Depois que sair da igreja, cortar, tirar o jardim, botar lá assim, virou tudo pátio, né? Acabaram com o jardim da igreja. Mas Deus vai começar a usar a nossa vida quando a gente começar a deixar Ele nos usar no pouco. É hoje evangelizando a criança, mas amanhã pode ser o presidente da República. Hoje é ajeitando o banco da igreja, mas amanhã pode ser ministrando, assim como aconteceu na minha vida. Então, se a gente não tiver a dimensão de que Deus pode agir muito mais do que Ele já tem feito na nossa vida, a gente não vai ser usado nunca. E amanhã, os imprestáveis ainda vão sofrer as consequências da sua indolência. Por quê? Porque não vai poder mais. Aí você vai falar assim: mas todo mundo agora anda assim, todo mundo usa todo mundo é dessa religião. Por que isso está acontecendo? Por que Deus deixou acontecer isso? Não, Deus está clamando. Há mais de 2000 anos foi escrito isso aqui, ó: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para quem que você pregou essa semana? Aí depois não vai adiantar dizer assim: ah, Deus, hoje eu não posso sair de casa com a Bíblia porque o mundo todo é, né, de outra religião e hoje os deputados, o presidente impõe que não pode mais pregar na praça. Chorar depois que não pode fazer ar livre, se hoje a gente não vai no ar livre, o que adianta? A nossa liberdade religiosa pode ser a qualquer momento cortada, né? Por uma simples lei de alguém de outra religião, que vai chegar lá e vai falar assim: ó, agora abaixe sua cabeça, vamos orar. E eu queria que você estivesse entregando a sua vida nas mãos do Senhor.